E vocês estão me cobrando que fale sobre o voto do relator Alexandre de Moraes, no caso da Débora, a manicure, a que pichou a estátua da justiça com perdeu Mané, referência a uma fala do presidente do Supremo, Roberto Barroso. Débora Rodrigues dos Santos foi condenada a 14 anos de prisão. Muito bem. Foi condenada sob a lógica da baseada que eu tanto me refiro aqui. É claro que a condenação dela é em termos de dosimetria, disso que nós estamos falando, portanto, da dose, do peso, do volume da pena, é óbvio que ela é desproporcional. Ah, Andreasa, mas você está dizendo que ela foi condenada a 14 anos porque pichou a estátua. Isso não é verdade. Gente, eu acho importante botar a bola no chão aqui e apresentar o detalhe. A Débora foi condenada a 14 anos pela soma das penas previstas relativamente aos vários crimes de que ela é acusada. Certo? Então, para deixar bastante claro, ela não foi condenada a 14 anos de prisão porque pichou a estátua. Ela foi condenada a 14 anos de prisão pela seguinte lista de crimes. E aí nós vamos avaliar se tem cabimento, se faz sentido Débora ser ou haver sido condenada, pelo menos assim foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, e até onde acompanhei, seguindo o seu voto, o ministro Flávio Dino, essa é a última atualização que eu tinha. De toda maneira, na primeira turma que está o julgamento, a primeira turma tende a seguir. Tem sido assim a avaliação do relator, o Alexandre de Moraes. Aliás, não apenas a turma, também e o plenário. Débora, a pichadora da Estátua da Justiça, no 8 de janeiro, foi condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso segundo o voto, entre aspas, guia de Alexandre de Moraes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado com violência e deterioração de patrimônio tombado. Esses são os crimes imputados a Débora, cujo voto de Alexandre de Moraes, a partir da demanda, da denúncia, da acusação do Ministério Público, esses são os crimes que Alexandre de Moraes concordou haver Débora cometido. Então, para deixar isso bastante claro, tem um rol de crimes, e a partir desse rol de crimes se chegou a essa pena de 14 anos. Então, quero deixar isso bastante claro. Bastante claro. Vamos lá. Débora praticou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? É possível, com base no que está disponível, atribuir a ela esse crime? Por isso que eu falo na lógica da baseada. A justiça precisa separar as coisas. Essa é a lógica da justiça. A justiça precisa tratar os casos individualmente. O caso da Débora precisa ser tratado individualmente. E, desculpe, não foi. Porque, de partida, olhando para a atuação de Débora, não é consistente com o mundo real. Não é consistente, portanto, com o Estado Democrático de Direito, que Débora, tendo praticado o que praticou, e tem gravidade no que ela fez, eu não estou dizendo que ela não tem que ser punida. Estou dizendo que ela tem que ser punida pelo crime que ela cometeu. Mas ninguém tratou individualmente do caso de Débora. Débora está servindo e a serviço de uma lógica de baseada. Vamos lá. Débora praticou a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Me mostrem de que maneira a presença dela ali, naquela turba, autoriza uma atribuição de crime como esse. De novo, Débora praticou, por meio da sua presença e atuação, e do histórico da sua presença. Não, mas ela comemorou, ela celebrou a destruição da estátua. Débora praticou golpe de Estado? Porque eu fico pensando, aqueles que praticaram a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição democrática do Estado de Direito,
serão punidos com base com que dosimetria? Pena de morte? Débora praticou associação criminosa armada? Contando esse conjunto aqui de 5 tipos penais, quais são aqueles que caberiam ao caso específico de Débora e ao que se espera da justiça que olhasse individualmente para o caso de Débora? O que ela terá praticado aqui, com base no que há, com base no que se levantou, no material probatório que existe? Ela praticou dano qualificado com violência e deterioração de patrimônio tombado. Sim. Esses foram os crimes de Débora. Por esses ela deveria estar sendo julgada e por esses, acredito, ser condenada. Porque quem acompanha o programa sabe da gravidade que existe nos atos de 8 de janeiro e sabe da gravidade que existe nos atos preparatórios, esses sim golpistas, entre novembro e dezembro de 2022. Porque se você julga, e eu quero insistir nisso aqui, porque acho que a imprensa, de alguma maneira, não tem detalhado, não tem mostrado o conjunto da coisa. É preciso dizer aquilo pelo que Débora está sendo condenada. Para que ninguém ache que ela está levando 14 anos de prisão porque pichou uma estátua. Não. É mais grave. É até mais grave. A justiça brasileira, a primeira turma da Corte Constitucional brasileira, considera que Débora Rodrigues dos Santos praticou os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado com violência e deterioração de patrimônio tombado. É por causa dessa compreensão extrema, para usar a palavra da moda, dessa compreensão extremista da prática individual de Débora, que não é analisada individualmente, em função da coleção de penas relativas a esses crimes atribuídos a ela, que está levando 14 anos de prisão. Quando, na verdade, se justiça houvesse nesse caso, Débora deveria estar sendo condenada e teria a minha compreensão, porque eu acho que ela tem de ser punida pelo que fez, o dano qualificado com violência e deterioração do patrimônio tombado. Esses foram, individualizado o caso, esses foram os crimes de Débora. No entanto, o Supremo vai condená-la a 14 anos de prisão por 5 crimes, 3 dos quais, até agora, eu não consegui localizar defesa que sustente. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. Ademais, Débora foi julgada. Débora deveria ter o julgamento em primeira instância. O direito ao duplo grau de jurisdição, meios de recorrer consistente com a sua condição, ela não tem foro por prerrogativa de função. Para mim é também um mistério, ainda não de todo entendido, mas tem a ver com a lógica dos inquéritos xandônicos, que tudo atrai para si, infinitos e onipresentes. Porque Débora e muitos desses réus são julgados no Supremo Tribunal Federal. Lógica da baseada, e ficam autorizados aqueles que compreendem essas sentenças abaciada extremas, 14, 15, 16, 17 anos, como uma preparação de cama, de terreno, para o julgamento de Jair Bolsonaro, em que aí sim outra responsabilidade, as penas serão muito maiores. Não precisaria disso aqui.